Olá, hoje dia 15/8/2023, às 20 horas e alguns minutos, eu venho gravar umas mensagens aqui que eu já li há dias atrás, mas tem acontecido de que Deus me mande falar só no momento certo. E essas mensagens, elas estão me queimando no coração, então eu vou falar delas agora, tá? Quem sabe assim eu ajudo alguns que estão desesperados. O motivo do desespero eu não sei. Não sei se é culpa, se é vontade, muita vontade de resolver alguma coisa para si mesmo ou para mim e para os meus. Vou ler, porque eu já estava sentindo de ler, né, essas mensagens, e é a forma como eu posso fazer alguma coisa por alguém, é falando da palavra. A primeira mensagem está no livro de Levítico, capítulo 15. Impurezas do homem e da mulher. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando um homem tiver um fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que um homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa em que se sentar ficará impura. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água e estará impuro até a tarde. Bom, todos os outros versículos seguintes falam da impureza do homem, porque o título é Impurezas do Homem e da Mulher. Agora eu vou pular para os versículos que falam da impureza da mulher. Deixa eu procurar aqui, onde que começa a falar da mulher. Ai, Deus. É no versículo... Eu vou ler aqui o versículo 16, que ainda fala do homem. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impuro até a tarde. Quando um homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Agora começa a impureza da mulher, no versículo 19. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impura, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Pula para o versículo 24. Versículo 24 diz: se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Versículo 31. Mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo, e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro, da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com uma mulher que está impura. Livro de Levítico, no Antigo Testamento, Jesus ainda não estava na terra, ainda não havia Jesus na terra e ainda não havia o intercessor Espírito Santo, que são os tempos atuais, depois que Jesus
ressuscitou e subiu aos céus. Quem ficou na terra foi o Espírito Santo. Então, nesse tempo, nesse livro, em todos os outros livros do Antigo Testamento, as leis eram muito rígidas, muito duras. Aqui fala da impureza do homem e da mulher. Do homem através do fluxo, fala de 2 tipos de fluxo, do fluxo do sêmen, que todo mundo sabe o que é, que não precisa especificar. Um sêmen que seja via relação sexual ou um sêmen que é lançado fora, que é retido, né? Que é lançado fora, por fornicação, vamos dizer assim. E fala de um outro tipo de fluxo, que seria com relação à urina. Eu não consegui achar aqui em qual versículo, mas depois é bom que você leia o capítulo todo de Levítico, capítulo 15, porque eu lembro que o dia que eu li, Deus falava de 2 fluxos do homem. Um é o sêmen e o outro fala de um outro tipo de fluxo. Aí que outro tipo de fluxo que é esse que sai do homem? E esse também sai da mulher, a urina, certo? Então, aqui, o que Deus está falando com isso? Da impureza. Porque naquela época era pecado, era proibido se tivessem, um contaminava o outro com a impureza. O homem contaminava a mulher e a mulher contaminava o homem quando o sêmen do homem tocava numa mulher que estava impura pela menstruação, tá? Isso até nos tempos atuais, é impuro, né? Não é decente, não é higiênico que se tenha esse tipo de relacionamento entre o homem e a mulher nestas condições. Mas o que aqui está condenando é a impureza por falta de... entender esse livro significa a falta de santificação, tanto do homem quanto da mulher. Porque aqui, ó, no versículo 31, fala para manter os israelitas, o povo de Deus, separados das coisas que os tornam impuros. Tem que haver a santificação entre os israelitas. O homem e a mulher de Deus que conhece o evangelho tem que se santificar, inclusive se abstendo por um tempo determinado em concordância entre o casal, para jejuar por causas específicas, para alguma causa específica e também, principalmente, por santificação, certo? E os casais não vivem isso. Nos anos, pode ser que no começo até façam isso, esse jejum sexual para santificação, para ficarem mais puros. E tem que ser em concordância para que não haja brecha, não haja legalidade entre o casal, para que entre então o adultério. Então, tem que haver a santificação. Se um dos dois, ou o homem que é israelita, casou com uma mulher que não é israelita e ela não aceitar e tiver contendas nessa questão, então já houve um erro, já houve uma escolha errada, esse relacionamento já não partiu de Deus. Porque quando Deus une, então vai haver a concordância, né, no relacionamento em todos os contextos, ainda que o outro ainda não se converteu, ainda que a outra não se converteu ao evangelho de Jesus Cristo, vai concordar com esse voto, com esse propósito, com essa santificação, para não se tornar impuros diante de Deus, para não faltar santidade. No Novo Testamento, essa impureza se refere à santidade que tem que ter a comunhão com Deus. Por isso que tem tão poucas respostas no Evangelho de mudança, entendeu? No contexto geral, nas famílias, no relacionamento, na vida material, na ministerial, porque não existe muito pouca santificação. E quando a questão é casal, então piorou. Porque se os dois não estiverem na mesma fé, se os dois não estiverem em concordância, então fica complicado. Complica muito mais, dificulta muito mais. Isso porque todo mundo sabe que a salvação é individual.
mas cada um acha que tem que ceder um pouquinho para o outro, né? Entre um casal, achando que isso é a salvação da vida, isso é a salvação da alma. E não é, porque aí tá priorizando a pessoa, tá priorizando o cônjuge e não tá priorizando a Deus, não tá amando a Deus acima de todas as coisas, não tá colocando Deus acima de tudo. Bom, é isso. Vai ficar muito longo o vídeo, porque tem as outras mensagens que eu quero passar tudo num vídeo só. Mas o básico é isso. A impureza do homem e da mulher, que do homem provém do sêmen e da urina. Por que é a urina também? Porque tem uma outra mensagem que eu li uma vez numa região que eu estava, que cita aqueles que urinam nos postes. Então, tá falando de um povo específico, é de uma cultura específica, é de alguma crença específica, entendeu? Que tem esse hábito de urinar nos postes, urinar nas ruas, como se fosse animal, né? Quem faz isso é cachorro, não é? Cachorro é que encosta lá no poste e levanta a perna dele lá e faz urina publicamente, né? Então, é isso que Deus me revelou, me declarou sobre o fluxo de um líquido, que aqui cita, não me lembro em qual versículo, você lê aí que você vai achar. Que além do sêmen, no homem é a urina. E na mulher é a menstruação, esse líquido, e também a urina. Só que mulheres já não têm hábito de urinar na rua. Quanto aos homens, é de um outro texto que eu li uma única vez na minha vida, numa região que eu estava, daqueles que urinam nos postes, tá certo? Poste ou nos muros, urina publicamente, urina na rua, é isso que quer dizer, tá bom? E convertendo esse texto do Antigo Testamento para o Novo, a impureza significa a falta de santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus, tá? Agora eu vou ler um pouquinho, que eu li esses dias e também tá me queimando o coração, Salmo 119, no versículo 153. Versículo 153 do Salmo 119. Diz assim: olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me, preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis. Muitos são os adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto, olha só o que ele está falando, o salmista. Com grande desgosto eu vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. É motivo de tristeza, né? É motivo de muito desgosto ver como as pessoas não obedecem à tua palavra. E aqui está falando dos infiéis. Quer dizer, é um povo que conhece a palavra, mas não é fiel à palavra. Porque quem não conhece a verdade do Evangelho, quem não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, conhece outros evangelhos, como que vai ser fiel? Antes que Deus revele. Então está falando de um povo infiel, é um povo que conhece, mas não é fiel. Com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. Vê como amo os teus preceitos, dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. O salmista sofria demais, né? Se humilhava demais aos pés de Deus, era pecador, tinha os pecados dele, era errante, mas era eleito, era escolhido, era ungido de Deus. E ele sofria não era só pelas causas dele, ele sofria pela causa do povo. Ele sofria pela causa da humanidade. E porque ele era fiel, ele era muito perseguido. Então, aqui eu quero destacar nesse Salmo 19, isso aqui, ó.
a salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os teus decretos. Ímpios já se refere a quem não conhece a palavra. Infiéis é a quem conhece e não é fiel, tá? Então, o que eu quero destacar aqui? Que haverá diferença entre os que servem o Senhor e os que não servem. Qual que é a ordem das coisas aí? Os que servem o Senhor, os que conhecem a palavra e que são fiéis. Depois, em segundo lugar, os que conhecem a palavra e são infiéis. E em terceiro lugar, os ímpios que vão sobreviver, que vão obedecer os decretos, os estatutos, as regras e as leis e vão adquirir a salvação através de quem? Dos que são fiéis, dos que são justos e fiéis, dos que conhecem a verdade, para que então, através da verdade do Evangelho, haja libertação total e completa na vida de muitos e o céu seja povoado de almas, seja coroado, haja festa no céu de novas almas ganhas. É isso que eu decreto. É para isso que o justo prevalece, para reinar. Para isso, para poder ganhar mais e mais ímpios e Deus salvar mais e mais pessoas, porque Deus não veio para destruir, Ele veio para salvar, tá? A outra mensagem eu vou ler no Salmo 22, que também foi uma mensagem que Deus mostrou, que está queimando no meu coração. Salmo 22, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? O salmista, mais uma vez, orando e clamando a Deus. O livro de Salmos todinho é um livro de oração. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme. Olha, ele se declara verme, Ele se declara nada perto de Deus. Ele sabe que sem a cura de Deus haveria morte na vida dele e, consequentemente, na vida de muitos que dependia desse salmista. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tirastes do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Baçã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Quem é que passou isso? Que dividiram as vestes dele? Jesus Cristo. Quem é que teve os pés e as mãos, como diz aí, no versículo 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Jesus Cristo. E aqui o salmista está declarando que ele passou isso. Ele não era igual a Jesus Cristo, ele era muito inferior, ele se reconhecia um verme diante de Jesus Cristo. Mas os maiores apóstolos do passado, todos os pequenos e os grandes profetas do passado,
passaram muitas situações equiparadas, semelhantes à que Jesus passou, mas não igual. Ninguém viveu e nem viverá toda a missão da forma como Jesus viveu na terra e como ele morreu. Ninguém. Isso aí já aconteceu e não se repete mais. Bom, eu não vou ler tudo porque é muito longo, tá? Mas aqui tem uma parte aqui que eu quero focar. Deixa eu ver se eu lembro, gente. Qual que é o versículo? Aqui, versículo 26. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. É aquilo que eu falei. Com os ungidos de Deus, Deus governa a nação, as nações, o universo, mas ele está no céu, ele está lá no trono dele. E na terra, ele tem os ungidos dele em toda a terra, onde esses governandos, os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão. A meta de Deus é essa, de que busquem a ele através dos ungidos dele, tá? E aqui, ó, no versículo 29, todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Todos, ele fala, não está excluindo ninguém aqui, nem rico nem pobre, olha. Todos os pobres, lá em cima fala os pobres, não fala todos, mas fala que é aqueles que o louvarão. Já os ricos, está falando de todos, olha que interessante. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó. Todos nós desceremos ao pó, cuja vida se esvai. Antes da vida se esvair, vão adorar ele. Vão adorá-lo. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Olha, é o legado. O legado, ó, a posteridade, o legado que vai vir dos ricos que vão se banquetear e adorar a Deus, vão proclamar os feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. O poder de Deus não tem limites, não tem limites, não acaba, é infinito. Então, esse salmo, ele me chamou a atenção porque ele destacou tanto o pobre quanto o rico, né? Como ele quer salvar um e como ele quer salvar o outro, como ele vai sustentar um e como ele vai sustentar o outro. Então, eu vou ficar por aqui e vou deixar para vocês aí, ainda tem mais um que eu queria ler, mas eu vou deixar para vocês como lição de casa, Salmo 30. Se eu não me engano, o Salmo 30 foi ontem que eu li, quando eu acordei. Foi ontem ou foi há 2 dias atrás, tá bom? Salmo 30 para lição de casa, mas a reflexão em todo esse ensino, principalmente Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento, tem que ter muita... No Novo Testamento já existiam as parábolas de Jesus Cristo, e no Antigo Testamento, então... Aí é que você tem que meditar muito, ter muita santificação para poder trazer o entendimento, o discernimento do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que é a lei da graça, que é os tempos que nós vivemos, o que é que tem que extrair, né, do Antigo Testamento para o Novo, para que continue se vivendo, né, até quando Deus permitir. Fiquem com Deus e que Deus faça tudo conforme a vontade dele, assim na terra como no céu.